Bem-vindo de volta. Olá, pessoal. Aqui é o Wesley novamente. Eu me ausentei por algum tempo, mas estou de volta. Em primeiro lugar, vamos terminar a aula passada. Eu fiquei devendo a demonstração da compilação de um programa COBOL. Só para recordar, eu tinha pedido para instalar esta extensão GNU COBOL, ok? Da Bitlang. E eu pedi para instalar também a extensão COBOL Language Support da Broadcom. Nós precisamos apenas dessas duas extensões, tá? Não vamos usar nenhuma outra extensão adicional. Vamos fechar aqui e voltar agora para a demonstração. Então, como eu havia dito, eu vou demonstrar agora a compilação. Ficou faltando também, eu não sei se vocês já baixaram. Se não baixou, o link está aqui embaixo. Esse arquivo de configuração tasks.json, ele que vai permitir a compilação aqui para gerar o executável ou subrotina. Esse arquivo ele pode ser baixado lá do GitHub, ok? Assim como os códigos fontes aqui. Eu hoje vou falar apenas de dois códigos fontes, o minimal e depois nós vamos na subrotina. Vamos lá, fechando aqui. O arquivo minimal é um programa mínimo para que você possa testar, fazer o seu Hello World, certo? O seu primeiro programa COBOL. Esse programa mínimo ele tem uma estrutura básica e vai exibir uma mensagem. É como se eu iniciasse uma classe Java com a rotina main e desse um system out println. É parecido o processo. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou teclar agora Ctrl Shift B e eu quero gerar um programa executável. Eu clico aqui no executável e vai abrir a compilação no terminal aqui para mim. São várias etapas, tá, que o compilador faz. Ele vai montar basicamente, vai chamar o compilador COBC e vai passar os argumentos. Que aqui são muitos argumentos, mas eu estou pedindo basicamente para ele gerar uma listagem, gerar um código expandido, exibir o código intermediário em C que ele vai usar e finalmente gerar o executável. Eu posso suprimir tudo isso e deixando a geração apenas do executável. Mas nesse curso eu quero deixar aberto porque muitas vezes nós vamos precisar consultar aqui a listagem, né, do programa, a partir do programa original, consultar a listagem. Essa listagem, o código expandido, inclui copybooks, quando for o caso, certo? Aqui é o código expandido e tem uma listagem mesmo. É uma listagem informacional, é como se fosse um reporte do código, tá? Vai dar dizer onde é que ele achou, onde é que houve um alerta e vai dar muito mais informações úteis para debug, para análise de erros aqui. Uma vez que eu fiz isso aqui, ele gerou para mim um executável. Eu vou no prompt de comando e digito simplesmente o nome daquele executável, no caso aqui é o minimal.exe. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela, deve ter melhorado um pouquinho, ok, digita minimal e ele vai dar o display. É isso que o programa mínimo faz. Nós testamos então a compilação. Lembrando que Ctrl Shift B executou uma task associada aqui de compilação, que ela permite você escolher gerar um executável, aí será um conjunto de argumentos, ou
gerar uma subrotina que é outro conjunto de argumentos. Então vamos lá. A próxima etapa que eu quero demonstrar, eu quero expandir esse programa mínimo e eu quero chamar a subrotina. Primeiro eu quero mostrar a subrotina. O que é uma subrotina? É um programa, né, que vai ser reutilizado e ele vai ter uma função específica. Posso usar isso aqui para cálculo, para validação de parâmetros, para leitura de parâmetros, qualquer coisa. Essa subrotina, o certo é você manda uma solicitação e recebe uma resposta através de uma área de comunicação que vai estar definida na linkage section. Tá? O programa chamador ele vai ter que vai ter que usar a mesma estrutura da linkage section. E é nesse momento, a partir desse momento, que a gente começa a utilizar copybooks. Eu não vou usar agora, porque nós vamos ver isso mais adiante. Vamos compilar esse programa como subrotina. Ele vai submeter a compilação, gerou os mesmos artefatos lá, o código C, desculpa, o programa expandido, o código em linguagem C e o executável final. Só que em vez de ele gerar um executável, ele gerou um programa DLL, que para o Windows é uma subrotina. O programa chamador vai fazer o quê? Vai ser modificado agora e nós vamos fazer o seguinte, eu já tenho o programa pronto aqui, eu vou colar ele aqui, certo? O que entrou de novo aqui? Eu defini a área de comunicação, certo? Que poderia ser só isso aqui, só que eu aproveitei e fiz aqui também o seguinte, eu fiz uma redefinição só para demonstrar que você pode usar um campo e pode redefini-lo, né? E aqui eu fiz a movimentação dos campos, de valores para os campos. Eu movi um nome aqui para esse campo txt nome e movi outra string para esse outro campo, de maneira que esse campo do meio aqui, como eu não movi nada para ele, ele ficou em branco. Uma boa prática é fazer o seguinte, é limpar toda a área que vai receber dados, move spaces to, ao nível 1 aqui, certo? Será ele que vai ser definido. Então é de boa prática, sempre antes de chamar uma subrotina, limpar os campos, certo? Aqui eu já movi um valor 10 para essa variável primeira aqui, que eu estou querendo passar um tamanho e uma área de dados, tá? Não faz muito sentido agora, mas vai fazer sentido posteriormente, ok? E agora eu vou compilar o programa. Compilar executável, certo? Ele gerou o meu executável. Eu vou agora executar. Olha, o que ele fez aqui? Ele deu display, está aqui, certo? Aí ele começou a mover dados, certo? Para a área de comunicação e chamou subrotina com essa instrução call. Call subrotina e usem o nível 1 aqui, que é toda a minha área de dados. Essa área de dados ela tem que bater com o destino. O destino, no caso, é aqui, CBN. Ah, mas Wesley, você não redefiniu aqui, não é necessário. Eu mandei para cá a estrutura simplificada. Eu mandei só... eu mandei o mesmo campo, certo? Eu poderia ter terminado
só aqui, mas eu peguei esse campo e redefini. Uma redefinição é o mesmo campo, tá? Eu chamei de nome e título. E a hora quando eu chamei do outro lado, ele deu um display no texto, ele colocou lá nome e título. Só que ele não chama de nome e título, ele recebeu numa área integral de 10 posições. No meu programa chamador eu quebrei em 3 partes. A primeira parte com 6 bytes, a segunda com filler, né? Que filler é um preenchimento ali, é uma marcação da posição e mais 3 bytes, totalizando 10 bytes. Ele foi o que ele deu display. Deu display de fim e quando voltou ao programa minimal, ele deu display aqui. Ó. Ele voltou depois dessa linha, ele deu para mim o display do fim. Ok? Só para finalizar aqui, quando a gente está compilando, o que o COBOL, o GNU COBOL faz? Isso vale tanto para a rotina quanto para a subrotina. Ele vai executar algumas etapas aqui. Ó. Eu montei uma tarefa de compilação de tal forma que ela começa a invocar o compilador e passar parâmetros. O primeiro parâmetro, "-x", ó, eu quero um executável. Como eu não informei nome, eu quero o mesmo nome do fonte. Por isso que a partir de minimal.cbl ele gerou minimal.exe. Eu quero no padrão IBM, que é lá que quando você está compilando, você está chamando o padrão do COBOL Enterprise lá da IBM. Tá? É o parâmetro standard std igual IBM -w all, são todos os warnings. E aqui eu comecei a definir aonde que ele vai procurar copybooks. Eu quero que ele me gere uma listagem e eu quero que ele me gere também, quero que ele gere tanto a listagem quanto o código expandido. Aqui mesma coisa, listagem e código expandido. A listagem mostra um reporte de compilação com informações ali úteis. Ele fala quais são as variáveis, né? E assim ele vai. Ele gera um relatório aí que é útil, né? Quando você está compilando programas grandes, você vai precisar muito disso aqui para entender onde foi que deu erro de compilação. Já o I é o código expandido. Se eu estivesse usando um copybook aqui, ele iria expandir o copybook para mim. O que é expandir o copybook? É assim, eu posso chegar no programa e escrever assim, copy, aí eu vou chamar alguma coisa, algum copybook com um nome qualquer, né? Qualquer nome aqui, minimal, mínimo. Ou seja, o que eu escrever aqui, eu estou dizendo que é um copybook e que para ele utilizar aqui. Aí ele apareceria lá no mínimo também. Não vou demonstrar isso agora porque na folha de pagamento vamos usar isso aqui exaustivamente. Copybook, tanto copybook de variáveis quanto copybook de procedures. Uma vez que eu iniciei esse processo, ele vai fazendo etapas. Etapa de parsing, certo? Deu retorno zero. Etapa de parsing, ele vai validar a sintaxe aqui. Etapa de tradução, translate, ele vai pegar o código expandido, que é justamente esse que eu estou vendo, e vai gerar um código em linguagem C. Olha só que interessante. Se fosse no mainframe, ele pega o código COBOL e já transforma direto em linguagem assembler lá do mainframe. Aqui
o GNU COBOL, GNU COBOL, tanto no Windows quanto no Linux, ele vai transformar a linguagem C para compilar com o compilador GCC. Tá? Existe uma versão de COBOL, acho que da NTT Data, se não me engano. Ela já faz diferente, ela converte o código COBOL em código Java. Tá? Ele faz o mesmo processo, são etapas parecidas. Primeiro você tem que fazer um parse do programa para ver se ele está coerente. Se eu esqueci se eu esqueci um apóstrofe, ele vai dar erro aqui. Se eu escrevi errado aqui, ó, ele vai dar erro nessa fase. Quer ver só? Eu vou escrever esse nome errado aqui, ó. Lê. E vou dar Ctrl. Vamos limpar aqui, CLS. E dar aqui, ó, Ctrl Shift B. Nota que aquele COBOL Brood com analisador, ele já está mostrando que tem erro aqui. Mas eu vou ser teimoso e vou tentar compilar. Compilar executável. Viu? Ele vai dar erro na fase de parsing. Ó, deu erro. Erro. A variável não está definida. Ele já deu o erro em cima ali. Então, eu preciso corrigir aqui. Vamos corrigir o nome ali. E compilar novamente. Ctrl Shift B. Compilar executável. Agora foi. Certo? Ó. Então tem a fase de parsing. É a validação da sintaxe. A parte de tradução. Aqui ele está convertendo o meu código fonte expandido e vai converter em código fonte da linguagem C. Não é nem o C++, é a linguagem C. E aí ele entra com o GCC, a primeira parte. Eu não sei explicar muito bem por que ele faz em duas etapas, tá? Mas ele deve fazer um processo parecido de análise sintática com a execução, análise da sintaxe com a geração do executável. O processo de gerar o executável é esse aqui. Ou, se eu pedir subrotina, também é a mesma forma. Então é isso. É isso que acontece na compilação do programa COBOL. Esse é o tutorial, então completando, pessoal, a aula anterior. E se você gostou da aula, tem qualquer crítica ou sugestão, escreve aqui embaixo nos comentários. E não deixa de se inscrever no canal e clicar e dar o joinha, né? O YouTube, se você se inscrever e dar o joinha, ele vai entender que o canal está começando a ser relevante, né? E se você compartilhar, é claro que essa é a nossa moeda de troca, certo? De qualquer canal do YouTube. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter permanecido até aqui. Eu prometo que eu volto em breve. Eu não vou demorar um ano, igual eu demorei da última vez. Demorei por questões pessoais, de muito trabalho. E agora eu estou mais, como se diz, não tão tranquilo, mas eu estou. Agora eu posso retornar aqui a esse projeto, o qual quero levar com muita dedicação, muita seriedade. É isso aí, pessoal. Obrigado e volte sempre. Não esqueça de dar o joinha e dar o like. Não esqueça de dar o like e inscrever no canal. E compartilha. Então é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima.